Momento Espírita no ar. Muito bom dia, amigos e amigas do Momento Espírita. Beto Bittencourt é quem fala com vocês em nome da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos, iniciando nesse domingo, dia 6 de novembro de 2022, o programa Momento Espírita de número 927. Momento Espírita que é transmitido através das redes sociais da USE de São Carlos, Facebook, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, e também através do YouTube. Para encontrar o nosso canal no YouTube, digite na busca do próprio YouTube Momento Espírita USE São Carlos, e desde já sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Nessa manhã de domingo, nós estamos recebendo, na condição de convidada do Momento Espírita, Nilzeli Neri Mancini. A Nilzeli é administradora pública no dia a dia, é palestrante espírita e trabalhadora do Núcleo Kardecista Paz, Amor e Fraternidade em São Carlos. Muito obrigado pela gentileza de nos atender, Nilzeli. Bom dia! Bom dia, Roberto. Bom dia, amigos que nos ouvem, que nos acompanham. Que alegria estar aqui. Muita gratidão por essa oportunidade de aprender e de servir. Nós estamos também felizes e agradecidos. Nilzeli, nós sempre iniciamos o Momento Espírita com uma prece. Você está convidada para fazê-la. Bom, eu me sinto melhor de olhos fechados, mas o importante é o que vai no nosso coração. Então vamos nos harmonizar para falar com o Pai. Amado Pai, nosso Criador, como é bom, Senhor, quando nós te buscamos com o coração e a mente abertos, porque recebemos um banho de luz. E queremos expressar aqui, Senhor, a nossa gratidão. Gratidão pela vida, por tudo e todos que estão na nossa vida, nos auxiliando, sendo instrumentos do nosso aprendizado, da nossa melhoria, da nossa caminhada evolutiva. Gratidão, Senhor, por esta oportunidade de juntos falarmos sobre o Evangelho à luz da doutrina espírita. E com a certeza, Senhor, que temos de que os espíritos amigos estão nos acompanhando, nos amparando, nos inspirando. A eles também a nossa gratidão. Que assim seja. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, no dia de hoje, nesse domingo, estaremos abordando o tema Bem-aventurados os misericordiosos. Daqui a instantes, a Nilzeli, nossa convidada dessa manhã, que acaba de fazer a prece inicial, estará desdobrando essa passagem evangélica, essa afirmação de Jesus para todos nós. Momento Mensagem de hoje vem ao encontro. O título do Momento Mensagem de hoje, que é uma mensagem de Emmanuel, é Perdão Sempre. E a tua participação, amigo ouvinte e amiga ouvinte, pode se dar através do nosso WhatsApp. Se ainda não o tem, anote aí, por favor, DDD 16 993161147. Repetindo, DDD 16 993161147. Você pode também fazer as suas participações através do Facebook, já declinamos a nossa página, use União das Sociedades Espíritas de São Carlos, ou mesmo através do YouTube. Repetimos, relembramos, para encontrar o nosso canal no YouTube, digite na busca do próprio YouTube, Momento Espírita USE São Carlos. E através desses canais, você pode fazer perguntas que são sempre respondidas no domingo subsequente, ou seja, você que perguntar hoje, fique aí ligadinho ou ligadinha no programa no próximo domingo que você terá sua resposta. Você pode também fazer sugestões, críticas construtivas que também são bem-vindas, tecer comentários, sugerir temas a serem abordados em programas vindouros do Momento Espírita, enfim, conjuntamente conosco, direcionar o Momento Espírita, que é um programa de cunho absolutamente participativo.
Nós vamos reabrir agora o microfone e as câmeras para Nilzeli Neri Mancini, para que você fique à vontade a partir desse instante, Nilzeli, para desdobrar para todos nós, bem-aventurados os misericordiosos. Nilzeli? Obrigada, Roberto. Bem, amigos, nós vamos falar então sobre o capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E como o lema do programa é o Evangelho à luz do Espiritismo, vamos falar um pouquinho então dessa doutrina, né? O Espiritismo que não é obra de um homem, não foi escrito por alguém com ideias únicas ali específicas. O que a ciência espírita fez foi reunir, conforme Kardec nos apresenta nas obras, nas diversas obras, não são só 5, são mais, as principais são 5, mas Kardec nos diz que a ciência espírita ela reúne em corpo de doutrina tudo que estava espalhado, desde a criação, explica com termos próprios o que era dito numa linguagem simbólica. Retira dali as superstições, a ignorância, a não compreensão, né, de alguns fenômenos e deixa o que é real, o que é racional. Então, o Espiritismo ele se apresenta em 3 aspectos, né? A ciência experimental, que são as manifestações por meio das observações, né? Das comunicações entre os 2 planos, o plano físico, material e o plano espiritual, os princípios e a filosofia que decorrem dessas comunicações, dessas manifestações. Então, são percebidas o quê? As consequências morais disso, dessas relações, dessas informações. E isso forma, então, a filosofia, a parte religiosa, a espiritualidade expressa aí. E a aplicação desses princípios, então, é que nos leva, aqueles que chegam a essa etapa, aqueles que se interessam, que se esforçam, chegam então à prática desses princípios, né? Que é então a parte filosófica, né? Da doutrina, a praticar esses princípios morais, essa moral que a doutrina nos apresenta. É uma construção que é por etapa, ela tem o resultado numa profunda modificação íntima no nosso comportamento. E é assim que se dá a repercussão na humanidade, é assim que se dá o progresso pelo bem em cada um de nós. Então, vamos alcançar a paz, o bem na humanidade quando fizermos isso em todos nós. Olha que responsabilidade, né? Cada um de nós fazendo é que vai promover esse bem. Então, o Evangelho, ele traz o quê? Kardec o chama na introdução de Código Moral Universal, que são as leis morais de Jesus, para a alma, que é o espírito encarnado, né? Então, preparando-nos, enquanto encarnados, para a verdadeira vida que é a espiritual. Por isso que o estudo da doutrina espírita é tão importante para nós compreendermos este evangelho, estas leis que Jesus nos trouxe, esse código moral universal que muda o nosso, que é capaz de mudar o nosso comportamento, que é capaz de nos fazer avançar na nossa caminhada evolutiva, né? Conforme consta lá em João, capítulo 14, versículo 26, o Espiritismo, ele faz então esse papel do Consolador prometido, do Paráclito que Jesus prometeu que nos enviaria para nos, como disse Jesus, nos ensinar e nos fazer lembrar o que Jesus nos disse. Então a doutrina, o estudo da doutrina nos leva a uma melhor compreensão desse evangelho. Então, voltando ao capítulo 10, neste capítulo, Kardec sempre inicia os capítulos e alguns itens do capítulo com citações evangélicas. E um detalhe,
Bem-aventurados os misericordiosos é a quinta bem-aventurança. Então, nós já vimos, estudando o Evangelho na sequência, nós já teríamos visto no capítulo 5 os bem-aventurados os aflitos, no 7º, bem-aventurados os pobres de espírito, no 8, bem-aventurados os puros de coração, no 9, bem-aventurados os mansos e pacíficos, e agora os misericordiosos. São 5 bem-aventuranças. E esta última das 5, né? Por quê? Porque nesta ordem? Porque é a mais difícil, né, amigos? É de fato a mais difícil. Ele já começa com um item dizendo: perdoai para que Deus vos perdoe. E a citação evangélica diz: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará. Ops! Mas espera aí, que Deus punitivo é esse que diz que não perdoa se a gente não perdoar, mas Deus não é amor? Já não dissemos em outras ocasiões que Deus não precisa perdoar porque ele não se ofende? É uma lei divina. O Evangelho nos apresenta, e a doutrina espírita nos ajuda a compreender, as leis divinas. Como funcionam essas leis divinas? Então, não perdoar não significa que Deus seja punitivo. Significa que é algo que precisa acontecer antes para que a gente se sinta de fato, que a gente caminhe, que a gente avance na evolução, no progresso moral. E ele continua a dizer assim: se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Se vos atender. Veja, nós podemos buscar esse perdão, mas pode ser que o outro não queira nos perdoar. E aí, como é que fica? Então, eu vou fazer, Kardec apresenta mais uma citação, vamos fazer mais uma leiturazinha rápida. Daquela passagem que Pedro pergunta para Jesus: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? E o que Jesus responde? Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Lembrando que esse número 7, além de toda a simbologia que ele traz, Pedro se referia provavelmente à lei, hoje a gente conhece como Antigo Testamento, né, mas eles chamavam de tradição, a lei, em que, lá no Gênesis, Deus determinou que quem se vingasse de Caim seria punido 7 vezes. E Lameque, um dos descendentes de Caim, ele determina para si, né, ele reivindica para si, porque também pecou, porque também foi um criminoso, ele reivindica que a pessoa que fizesse algo contra ele seria punido 70 vezes. E o que Jesus faz com isso, então? Olha que coisa maravilhosa. Jesus amplia o perdão, ressignificando uma tradição que acreditava num Deus punitivo, num Deus guerreiro. Lembra, os hebreus acreditavam num Deus guerreiro, num Deus que punia, né? E o que nesse primeiro item, Kardec então vem nos trazer? O que é misericórdia? Resumidamente, misericórdia consiste então no esquecimento e no perdão das ofensas. Nossa, mas esquecer ofensa, perdoar ofensa, já começa assim o capítulo? Já começa assim. Lembra, nós já vimos 4 bem-aventuranças. E aí ele vai nos lembrar que o ódio, o rancor, ainda indicam, se nós o temos,
uma alma sem elevação, uma alma sem grandeza. Se nós queremos a bem-aventurança, se nós queremos a felicidade, se nós queremos avançar no progresso moral, é preciso perdoar. Mas vamos continuar um pouquinho mais, né? Ele vai falar sobre reconciliação com os, com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário enquanto estáis com ele a caminho. A caminho de onde? A caminho de onde que nós estamos? Será que a gente lembra disso? Que a gente está no caminho da evolução, no caminho do progresso? Porque é isso que Jesus nos lembra. Nós estamos a caminho dessa felicidade. Então, para isso, nós precisamos o mais depressa possível. Por quê? Porque nós estamos nesta reencarnação com uma grande oportunidade. A reencarnação é o mundo das relações. É onde se dão as relações. É onde nós temos a oportunidade de nos reconciliarmos com os nossos adversários. Né? E ele diz assim, Jesus diz assim, para que não sejais metido em prisão, e daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último centil. Quem seriam, então, esses nossos adversários? Se nós não fizermos adversários nesta reencarnação, e ainda os reconhecemos, e ainda nos incomodamos, nos desconfortamos, e suscita em nós sentimentos dessa natureza, é porque os motivos estão numa existência anterior. Muitos dos nossos sofrimentos, dos nossos desafios, das pessoas, desafios na nossa vida, nada mais são do que adversários em diferentes graus. Né? Temos adversários que são mais fáceis, outros que são mais difíceis, mas os temos na nossa vida. Ninguém tem uma vida perfeita, linda, maravilhosa, na verdade? E aí, por que então que quando Jesus diz assim, para que não seja metido na prisão? Que prisão é essa? Quem vai me colocar numa prisão se eu não me reconciliar com um adversário que eu nem lembro que eu fiz para ele ou ele fez para mim? Né? A prisão do coração, que ainda tem raiva, que ainda tem esses sentimentos inferiores. A prisão da consciência, que ainda alimenta esses pensamentos que escravizam. Né? E quando ele diz, enquanto não houver despago, ele está nos lembrando que é uma lei divina. Também é uma lei divina. E vamos nos reconciliar com os adversários sem perdoar? Por isso, perdoar abre o capítulo, né? E na sequência, ele vai nos lembrar por que é tão difícil assim a gente perdoar e fazer a reconciliação com os adversários. Na parte seguinte, ele chama o sacrifício mais agradável a Deus. Deixai a vossa oferenda junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Nós não fazemos mais oferendas como fazia na época de Jesus, né? Mas nós temos outras oferendas. Nós não recorremos a Deus nas nossas preces. E o que nós oferecemos quando nós recorremos a Deus nas preces? Nós oferecemos o que nós já construímos de bom em nós. Nós oferecemos o que vai na nossa alma. Mas, e Deus nos ouve, e Deus nos acolhe, e Deus nos ampara. Mas, para chegarmos de fato a Deus, para sermos de fato bem-aventurados, a alma tem que ser purificada. Então, é preciso perdoar, é preciso reconciliar-se com os adversários, para que a gente limpe, purifique a alma, e aí seja mais fácil chegar. Está distante, né, de chegarmos a Deus, mas é o caminho, né? No item seguinte, intitulado O Argueiro e a Trave no Olho, ele diz assim, hipócritas, claramente, hein, gente? Jesus disse, tirai primeiro a trave do vosso olho e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Veja que interessante, né? Tirai primeiro a trave do nosso olho, é
aquilo que ainda nos impede de olharmos a realidade como ela de fato é. Porque é muito fácil a gente ver o que o outro não está vendo, né? A ignorância do outro, as imperfeições do outro. Mas é preciso primeiro tirar a trave do nosso olho. Que trave é essa que nos impede? O orgulho. Nós vemos o mal do outro antes do mal que está em nós. Por quê? Porque o orgulho nos impede de nos vermos como de fato somos. E mais ainda, o orgulho nos impede de desenvolvermos as nossas virtudes. O orgulho é muito forte, ainda é muito forte em nós, né? Se nós estamos por aqui ainda sofrendo, é porque nós ainda temos. Então, ele nos exorta a sermos exemplo. Exemplo, primeiro sermos exemplos, para depois tentar tirar a trave do olho do irmão. O outro é ignorante, eu preciso ajudá-lo, tá? Mas primeiro eu preciso tirar a trave do meu olho, eu preciso corrigir em mim a minha ignorância. Então, tudo isso, veja, é um roteiro, são etapas que nós vamos vencendo. Na sequência, não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. O texto é: não julgueis, a fim de não serdes julgados. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Nossa, mas eu não estou fazendo aqui as citações evangélicas, porque está lá no capítulo 10, tá bom? Se vocês quiserem as citações, quiserem olhar a fala de Jesus por completo, porque eu estou resumindo, né? É só ir lá no capítulo 10 que as referências estão lá. Se eu não julgar para não ser julgado, e com a mesma medida que eu medir, eu serei medido, mas então, de novo, aquela história, né? Como assim? Que Deus é esse que fica ali olhando se eu julgo, se eu não julgo, fica determinando com que medida que eu vou ser punido, né? O meu sofrimento vai ser de que tamanho, se eu provoquei o sofrimento no outro, se eu errei, né? Veja, de novo, uma lei divina. E proporcional, né? Proporcional ao mal que nós causamos, será aquele desafio que nós vamos enfrentar para aprendermos a não mais errar. E Kardec nos lembra nesse item que a autoridade para censurar o outro, então, quando a gente julga, a gente está censurando o outro, né? A autoridade, só tem uma autoridade, a moral. Para censurarmos o outro, nós temos que ter corrigido em nós aquilo que nós censuramos no outro. Quando nós vemos a imperfeição, o erro do outro, nós fazemos esse movimento interior para nós mesmos, para ver se a gente já fez essa correção. Então, nós somos de novo convidados a sermos exemplos do bem. E é justamente olhando esses ensinos morais de Jesus, nos esforçando, perseverando, exercitando, porque não é algo, vou dormir com uma imperfeição e resolvo que no dia seguinte não terei mais essa imperfeição. Não é assim, né? É longo. Não sei há quantas encarnações estamos tentando, não sabemos, né? Eu não sei a minha e vocês não sabem a de vocês. Há quantas encarnações nós estamos tentando progredir? E progredimos muito. Se a gente olhar para a história da humanidade, a gente vai ver que a gente já progrediu bastante. Mas é uma caminhada, é uma evolução, é gradativo, é um progresso que a gente tem que avançar. Se a gente não perceber, não se apropriar dessa capacidade de compreender as leis divinas e o quanto nós podemos avançar nelas, nós vamos ficar estacionadinhos, não é verdade? Esses são os itens do capítulo, e aí nas instruções dos espíritos, eu não vou entrar aqui nas questões respondidas por São Luís, e vou fazer uma inversão dos itens, vou trazer primeiro a indulgência.
A indulgência, diz no item 16, a indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Veja, é muito difícil. É muito difícil não ver o defeito dos outros, porque nos incomoda. O defeito dos outros nos incomoda. Os nossos não, nós já estamos acostumados com eles. Nós já nos acostumamos com eles. E o nosso orgulho faz com que a gente não veja o nosso defeito como um defeito. Ah, eu sou assim, eu nasci assim. Ah, quem quiser que me aceite como eu sou. E quando a gente vê o defeito dos outros, e a gente fala, e a gente divulga, e a gente quer julgar, condenar, punir o outro. É por isso que o capítulo trouxe todas esses ensinos de Jesus encadeados dessa maneira, para que a gente compreenda o que de fato nós precisamos desenvolver em nós. Então, substituir a cólera pelo amor que purifica. Foi tudo que Jesus nos trouxe foi para nos falar do amor. E é só o amor que purifica. Então, qualquer coisa que impeça esse amor de se manifestar, ele é contra uma lei divina. Porque vai impedir justamente aquilo que é o objetivo de Deus para nós, que aprendamos a amar, que amemos. Então, no item 17, João, o bispo de Bordeaux, vai nos dizer: pregai exemplificando essa caridade ativa, infatigável que Jesus vos ensinou. Pregai, não é. Então, é fácil falar. Nós estamos há 2000 anos aprendendo na teoria o Evangelho. Ele diz: pregai exemplificando. Então, é preciso exercitar a caridade. Caridade quer dizer amor em ação. E é disso que Jesus veio nos dizer. Ele não veio nos falar da caridade material, falou também, claro, e é por ela que nós começamos a aprender e a exercitar a caridade, mas principalmente desse amor em ação, esse amor que faz com que as pessoas o sintam, não ouvindo eu te amo, mas que sintam na prática, na vivência, na vida, que é amado. Né? E nós queremos tanto ser amados, mas Jesus não disse que a gente iria ser amado, que a gente deveria ser amado. Jesus nos disse: ame, amai. Então, no item 18, que é outra instrução dos Espíritos, o bispo de Nevers nos diz o seguinte: é impossível amar realmente Deus sem praticar a caridade, da qual ele fez uma lei para todas as criaturas. Então, a lei do amor não foi feita para os outros nos amarem. A lei é para nós. Então, se nós não somos capazes de amar ao próximo como a nós mesmos, nós não amamos a Deus. Porque o outro é um filho, é uma criatura, é um filho de Deus. E aí nós chegamos inverti, né? Mas vamos falar agora do item perdão das ofensas. Na instrução 15, Paulo apóstolo diz assim: Deus não se satisfaz com as aparências, pois conhece o nosso coração e todos os nossos pensamentos. O esquecimento das ofensas revela uma grande alma, e o rancor é sinal de necessidade de se elevar. Então é um indicativo para a gente, né? Se a gente ainda tem rancor, se a gente ainda se ofende, é uma necessidade de se elevar. O perdão se reconhece pelos atos e não por palavras, que é isso que a gente acabou de falar, que não adianta falar, né? É preciso fazer, é preciso agir, é por atos, né? E aí a gente chega numa parte que foi a que eu inverti, que é o item 14, que eu vou pedir licença a vocês e vou ler. Eu vou ler uma mensagem de Simeão. É uma mensagem muito bonita. Eu acho que dá tempo de ler.
Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhes não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que ensinou a seus discípulos, e o mesmo pensamento se deparará sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Conta porventura as vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Dai, que o Senhor vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará vos assenteis à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai estas palavras, que vos dirijo da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, vos tem sempre sob as suas vistas, e prossegue com amor na tarefa ingrata a que deu começo, naquela época, faz 18 séculos. Perdoai aos vossos irmãos como precisais que se vos perdoe. Se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mais um motivo aí tendes para serdes indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Nenhum merecimento teríeis em relevar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Pois que vos dizeis espíritas, sede-os. Olvidai o mal que vos hajam feito e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de os expungir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo: não tenho nada contra o meu próximo. Gratidão por sua atenção. Amigas do Momento Espírita, ouvimos e vimos Nilzeli Neri Mancini, nossa convidada dessa manhã de domingo, desdobrando para todos nós, bem-aventurados os misericordiosos. Muitas reflexões a fazer em função de tudo aquilo que a Nilzeli nos colocou. Que possamos fazê-lo e que possamos também não apenas refletir sobre essas colocações, mas envidarmos os nossos esforços para nos fortalecermos no sentido de conseguirmos ser um pouquinho mais misericordiosos, porque nos falta muito ainda para essa condição, para essa situação. Depende de cada um de nós.
E a partir desse instante, nós vamos ao nosso Momento Mensagem de hoje. E o Momento Mensagem de hoje vem ao encontro do tema, do título, melhor dizendo, ou do tema que está sendo abordado nessa manhã do domingo. Momento Mensagem de hoje, uma mensagem de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, Perdão Sempre. Agora um recado para o seu coração. Momento Mensagem para reflexão. Perdão sempre. Se desejamos encontrar a paz na vida, perdoemos as provas que a vida nos apresenta. Se procuramos a paz com os amigos, perdoemos a todos sem reclamar das decepções que nos proporcionam. Se desejamos a paz com os vizinhos, tratemos a todos eles com a bondade e a consideração com que desejamos ser tratados. Se desejamos a paz com a natureza, procuremos agir com ela dentro do equilíbrio com que somos por ela beneficiados. Se desejamos obter a paz com os inimigos, abençoemos a todos eles como ansiamos ser por eles abençoados. Se queremos a paz com os animais, vamos respeitá-los como aspiramos ser por eles respeitados. Se queremos a paz com a própria saúde, protejamos o corpo que nos serve de moradia como precisamos ser protegidos. Se queremos a paz com as criaturas infelizes, temos que tratar a todas elas com o amparo que venhamos a precisar recolher de cada uma delas. Se queremos encontrar a paz da felicidade, saibamos repartir com os outros os melhores sentimentos do coração, com a mesma esperança de que algum dia venhamos a precisar do auxílio de qualquer um deles. Se sonhamos guardar conosco a paz de Deus, procuremos trazer a nossa consciência ligada ao amor infinito, com a fé vigorosa com que somos chamados a viver cumprindo os desígnios de Deus. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, nós vamos agora saber o que anda acontecendo no Movimento Espírita de São Carlos e região em nosso Momento Notícias. Momento Notícias. Palestra Azul e São Carlos estimula a educação do ser espiritual. No próximo domingo, dia 13 de novembro, às 17 horas, roda de conversa no Dia do Jovem Espírita, com a participação de Eric Tomasi, Liz Moreira Leal e Guilherme Rodrigues. Transmitidas pelo Facebook e pelo YouTube da USE, Palestras USE São Carlos é um evento realizado a cada 2 semanas, sempre aos domingos e sempre às 17 horas. Palestras USE São Carlos estimula a educação do ser espiritual. Assista e participe. Promoção na Livraria Espírita da USE de São Carlos e região. Continua a promoção que está simplesmente imperdível. Está praticando a Livraria Espírita da USE de São Carlos e região descontos de até 70%. Os mesmos descontos que foram praticados na Feira do Livro Espírita na Praça 15 de Novembro neste ano. Alguns títulos, inclusive, por apenas R$ 12,90. Faça uma visita! Rua 9 de Julho, esquina com a Rua Padre Teixeira, no centro de São Carlos. Horários de atendimento de segundas a sextas-feiras, das 12h30 às 18 horas e aos sábados, das 9 às 13 horas. E aproveite a sua visita e faça também uma assinatura no Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região, passando a receber mensalmente um livro espírita em sua casa
por apenas R$ 18. Nesse mês de novembro, o clube está distribuindo o livro A Família de Guzman, um romance do espírito Arnaud de Numier, psicografado pela médium Denise Corrêa de Macedo. Anotou o endereço da livraria? Rua 9 de Julho, esquina com a Rua Padre Teixeira, no centro. E desde já, sejam todos muito bem-vindos. Agora, momento de agradecimento, toda a nossa gratidão para aqueles que nos assistem através do Facebook, através do YouTube e participam também, amigos e amigas que se manifestaram essa semana fazendo comentários, curtindo e compartilhando o programa através do Face, através do YouTube e também através do WhatsApp. O nosso DDD é 99316-1147. Nosso DDD é 16 e nosso número é 99316-1147. Nós agradecemos as participações de vocês. Muito obrigado. O Wilson Rossi, Vina Baroni, a Valda Aracium, Tânia Campos, Estela Martins, a Silvia do Centro, Sérgio e Márcia Bufa, Samuel Ferreira, Sérgio e Márcia Bufa do Centro, já dissemos, reiteramos os nossos agradecimentos a esse simpático casal. Samuel Ferreira, Rosimeire do Jardim Medeiros, Rosângela também do Jardim Medeiros, Rosa do Araci 2, Ronaldo Campos, Robson do Abdelnur, Robinho, Regina Maurício do Castelo Branco, o Penha, nosso amigo a Penha, um abraço para você, Ósio da Vila Neri, Olívia Serbi, Norberto do Azulville, a Neide Souza da Vila Jacobucci, Nádia do Eurípides Barçanufo, Mônica Moreira Mineto, Miltinho Carvalho da Vila Monteiro, a Mércia do Cruzeiro do Sul, Marinês Lotúmulo, muito obrigado. Obrigado a vocês também, Maria Helena do Mirante da Bela Vista, Maria Cândida da Vila Neri, Márcia Faitanini do Mirante da Bela Vista, Marcelo Moraes, Malvina Cardoso, Léo Moreira, Karina Juju Cruz, Júnior Almeida do Nosso Lar, José Carlos Espim da Vila Neri, Imaculada, moradora no centro, em São Carlos, Fernando Colombera, do Parque Primavera, Ernesto Jorge Júnior, Elizabeth do Douradinho, Edirley Rogério, Diego Messias, Cristiane da Redenção, Cleuzeli Pereira Bahia, Cíntia Matias, Cidinha Mazo, Celso do Jockey Clube, Carol Duarte, Carlos Alberto Andreucci, Cândida Laranhoá, Ângela Zorzenon Nunes, Andréa Helva, Isuana Marquezim da Silva, Ana, lá do Tangará, Alexandra Camargo, Maria Conceição da Vila Monteiro. A Maria Conceição, inclusive, solicitou, no domingo próximo passado, ao longo do programa, que lhe enviássemos o poema que o Álvaro Macedo, que foi o convidado de domingo passado, declamou. Solicitou também o nome do autor e já encaminhamos. Maria Helena, muito obrigado por sua... Maria Conceição, muito obrigado pela sua participação e obrigado a todos vocês. Por gentileza, amigos e amigas do Momento Espírita, continuem compartilhando. Todos os domingos nós estamos enviando para aqueles que estão cadastrados em nosso WhatsApp, relembrando, DDD 16 993161147, o link do YouTube do Momento Espírita, para que vocês possam assistir, participar e também para que posteriormente possam encaminhar para familiares e amigos, nos ajudando com isso a levar a mensagem do Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo, através do Momento Espírita, a mais irmãos e irmãs. Muito obrigado a todos vocês. Muito bem. Nilzeli, com relação ao tema que você abordou hoje, bem-aventurados os misericordiosos, queremos também te fazer algumas perguntas. Por exemplo, nós, muitas vezes, embora admirando os ensinos de Jesus e dos espíritos bondosos, nós temos enorme dificuldade ou mesmo não conseguimos perdoar e não julgar. O que é que você pode dizer a respeito, Nilzeli? Que não nos desanimemos nunca, porque Jesus nos conhece, Deus nos conhece. E nós ainda não conseguimos da maneira como gostaríamos, porque a gente sempre quer o melhor, né? Mas nós estamos a caminho. E o que acontece? Quando nós olhamos para algo que é desafiador, que parece grande demais, a tendência é nos desanimarmos, né?
Acontece que nada se dá, principalmente algo tão grandioso quanto esse, né? Não se dá de forma instantânea. Então, o importante é nós perseverarmos na compreensão de como é esse processo, de como é esse mecanismo pelo qual se dá o nosso progresso. E é nisso que o Espiritismo nos auxilia tanto, não é, Roberto? Porque a gente vai conseguindo, ampliando o nosso conhecimento sobre as leis divinas, sobre o que de fato, né, como Jesus exemplificou tudo aquilo, como nós podemos seguir esse modelo e guia que é Jesus. É o exercício. É um exercício um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Hoje eu não consegui. Puxa, eu podia ter sido melhor com aquele irmão, eu poderia ter sido melhor, reagido melhor com tal situação, mas é um exercício, é um processo. Então, perseveremos. Muito bem, Nilzeli, quando nós não conseguimos nos reconciliarmos com o adversário que não quer essa reconciliação agora, nesta reencarnação, como é que fica a situação? Quando será possível essa reconciliação? Lembremos que todos nós temos a liberdade da escolha, o famoso livre-arbítrio, mas temos que nos lembrar que o livre-arbítrio é para o bem. Então, quando nós não conseguimos praticar aquilo que é o bem, porque somos livres, Deus nos deu a liberdade e respeita essa liberdade que nos deu. Então, quando nós nos deparamos com isso no outro, é preciso respeitar. É preciso respeitar porque cada um faz o seu progresso no seu ritmo próprio, de acordo com a sua escolha, com a sua liberdade. Como que nós podemos, então, isso deveria nos preocupar, porque nós estamos tentando progredir, mas depende do outro. Nós dependemos do outro para esse exercício de progresso. Nós dependemos do outro na vida de relações para justamente percebermos os caminhos, percebermos onde ainda precisamos melhorar. Mas o outro é livre. Então, se o outro não progredir junto comigo, eu vou ter que voltar e sofrer junto com ele. Não, em nenhum lugar está escrito isso. Né? Se nós somos livres para avançar no bem, o outro é livre para estacionar. E aí, a experiência do outro, necessária para o aprendizado, para a melhoria dele, se dará conforme a necessidade dele. O importante é nós aproveitarmos e fazermos o máximo possível a nossa parte. Né? Lá no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre o homem de bem. Se nós quisermos saber, né, como avançar no bem, vamos olhar cada um daqueles 19, 20, 21 itens que tem ali, que eu não me lembro, nunca gravo quantos itens tem ali, mas vamos olhar para aqueles itens, vamos exercitar sermos pessoas de bem. E lembrar que o que indica a necessidade do progresso é o sofrimento. Quando nós nos cansarmos de sofrer, nós vamos avançar. O outro também. Por enquanto, o sofrimento pode não estar afetando o outro tanto quanto a gente, porque ele ainda pode estar com interesse em outra parte da vida dele, que não somos nós. Mas, se o nosso interesse é no nosso progresso, façamos o nosso progresso e vamos avançar. Esse trecho que você citou aí do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem, é simplesmente maravilhoso. Nós até combinamos com o Ronaldo Campos, que esteve aqui há algumas semanas atrás, no Momento Espírita, que na próxima oportunidade que ele estivesse conosco, que ele falasse sobre o homem de bem. É bela demais, não é? Muito difícil ainda para nós, né, nos comportarmos como homem de bem, tais
os atributos, né, ali descritos, né, do homem de bem, mas é maravilhoso e é o nosso objetivo, não é? É para isso que caminhamos todos, ou pelo amor ou pela dor, porque nós fomos criados simples e ignorantes, mas fadados à perfeição, a perfeição na condição de espíritos, não é, Nilzeli? E sabemos que haveremos todos de sermos homens e mulheres de bem, não é? Um dia. Chegaremos lá. Exato, é um roteiro, é um belo roteiro. Se a gente quer saber, é um termômetro para a gente saber como é que a gente está, né? É um caminho a ser trilhado, né? E haja esforços nossos a serem envidados nesse sentido, mas se queremos ser espíritos felizes, né? O interesse é nosso, não é, Nilzeli? De cada um de nós. Exato. Muito bem. Nilzeli, um espírito orientador, talvez Emmanuel, não nos lembramos com certeza agora, disse certa vez que, via de regra, quando nos encontramos com um amigo, com uma amiga, que não vemos há tempo, começamos com uma conversa muito boa, agradável, saudável, mas depois de alguns minutos tendemos a enveredar pelo terreno da maledicência. Por exemplo, olá, fulano, que bom te ver, há quanto tempo, puxa, que saudade, como é que você está? Como é que está a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos? E aí, você casou ou não? Então, aquela conversa gostosa, agradável, aquele aperto vigoroso de mãos, aquele abraço, enfim, toda aquela vibração gostosa, agradável, positiva. Mas, muitas das vezes, nós acabamos, depois de alguns minutos, enveredando pelo terreno da malicência. Por exemplo, puxa, amigo, você está sabendo? Não está, claro, faz tempo que nós nos vemos, não nos vemos, você mudou do nosso pedaço faz tempo e tal. Mas sabe a Olívia, a mulher do Celso Padeiro? Ela fugiu com um viajante que morava na outra ponta da linha. Você lembra que era representante comercial, o Valdir? Acredita que ela abandonou o marido e fugiu com outro? Enfim, coisas desse tipo, não é? Nós enveredamos pelo terreno da maledicência e, via de regra, nós não nos policiamos para que isso não aconteça. Ou seja, começa muito bem, mas de alguns minutos a essa tendência a críticas. Demos um exemplo aqui, eventual, mas pode ser de qualquer outro assunto, de qualquer outra pessoa, seja muitas vezes destilando as nossas críticas, não é? Para amigos, não é, que ambos conhecemos, de familiares, administradores, enfim, pessoas públicas, enfim, via de regra, lamentavelmente. E aí, digamos assim, a vibração do ambiente que nos encontramos, inevitavelmente começa a baixar. Nilzeli, vem a pergunta agora para você. Como ser indulgentes e não ver ou falar mal do que vemos nos outros? Pois é. Você sabe que eu fui olhar um pouco para o significado, né, de indulgente, né, indulgência. Tem gente que não gosta muito desse termo tolerância, mas o dicionário diz que tolerância é suportar sem reclamar, né? E um sinônimo de indulgência é também misericórdia. E o que seria misericórdia se não a compaixão, né? Inclusive, eu vou citar uma outra fonte também que é muito interessante, que em agosto deste ano, na edição do jornal Correio de Luz, o Adriano Runha escreveu um artigo sobre empatia e compaixão. Muito bom, se vocês tiverem interesse na análise, na reflexão que o Adriano apresentou, vai lá no site da USE São Carlos, www.usesaocarlos.com.br/jornal, é o jornal de agosto. E quando se fala, então, em compaixão, é esse o sentimento que deve nos mover, porque o mal é o bem que nós ainda não conseguimos fazer. E a gente vive caindo, a gente vive resvalando ali, fazendo alguma coisa que ainda não é totalmente o bem,
né? Mas é preciso, nesse capítulo 10, São Luís respondendo umas questões no final do capítulo, ele nos lembra que ver só o bem nos impediria o progresso, que a gente vê o mal a gente tem que ver, e o mal, por que a gente convive, né? O bem convive com o mal, justamente para que, vendo o mal, aquilo nos incomodando, a gente passe a fazer o bem. É assim que a gente aprende. Mas o que a gente não pode é justamente aumentar essa maledicência, essa censura do defeito, da imperfeição do outro, porque primeiro, lembra, primeiro a gente tem que fazer a melhoria em nós, a gente precisa ser exemplo daquela autoridade moral para a gente auxiliar o outro. Então, nós vamos cair? Vamos. O outro vai cair? Vai. A gente vai ainda conviver com o mal um tempo até a gente de fato conseguir fazer o bem. E é muito curioso, Roberto, porque quando nós fazemos o bem, quando nós formos de fato indulgentes num nível qualitativo que nos auxilie, nada mais vai nos perturbar. Nós não vamos ver as imperfeições como imperfeições, e sim como é o estágio, é a condição daquele irmão nesse momento, e ele é meu irmão, e ele vai avançar como eu estou avançando, né? E aí as nossas intenções, os nossos propósitos, as nossas finalidades ficam melhores. Então, não é fácil ser indulgente. Eu acho que é dos exercícios mais difíceis, porque ele vai ali combatendo, é ele e a humildade que vai combatendo aos poucos o nosso orgulho. Mas nós vamos nos lembrando, a cada vez que caímos, a cada situação assim, nós vamos nos lembrando justamente dessa caridade que Jesus nos chama a fazer, de amar o próximo como a nós mesmos. E veja que Jesus disse amar a Deus de todo o teu espírito, teu entendimento, de todo teu coração. E amar ao próximo como a ti mesmo. Para isso, nós precisamos nos amar. Como nós vamos nos amar se nós não nos melhorarmos? Não é maravilhoso? Nós nos melhoramos, com isso nós passamos a amar mais o próximo, a gente passa a ver menos o defeito dele passa a nos perturbar menos, a nos incomodar menos, nós seremos exemplo para ele, e é assim que nós vamos caminhando juntos, conquistando juntos esse progresso, essa conquista na caminhada evolutiva. Nilzeli, falando em nos amarmos, uma pergunta agora sobre o auto-perdão, não é? Essa necessidade que temos muitas vezes de perdoarmos-nos, não é? A nós mesmos, né? Por equívocos cometidos, conscientes que somos, né? De que estamos muito longe ainda da perfeição que buscamos nessa trajetória evolutiva como espíritos imortais. Eu já ouvi dizer, Nilzeli, que nós não conseguimos andar em linha reta para frente se estivermos olhando para trás. Eu não fiz essa experiência ainda, mas eu acredito que seja verdade. Trazendo isso para o tema de hoje, se ficarmos pensando o tempo todo no erro ou nos erros que cometemos e não nos perdoarmos por eles, estaremos também nos prejudicando, deixando de avançar, Nilzeli? Muito boa essa reflexão, Roberto, porque nós temos uma dificuldade muito grande de olhar para nós, né? Porque quando a gente olha para si mesmo, quando a gente olha para a gente encontra ali alguém que não é tão bom quanto a gente gostaria. A gente gostaria de estar num estágio melhor, né? Mas olhar para a gente, então exercitar esse autoconhecimento nos leva a algo que não dá para falar que é fácil, porque é muito difícil justamente olhar para a gente.
Mas quando a gente se conhece e sabe de fato quem a gente está galgando ali, desenvolvendo ali a virtude da humildade. Porque humildade é a gente saber quem a gente é. Então, quando a gente sabe quem a gente é e a gente erra, sabendo que somos filhos de Deus, que Ele nos conhece e que nós vamos sim errar, mas que isso vai ser um aprendizado para nós, nós vamos seguir em frente. E eu gosto muito de uma definição que os psicólogos usam muito, né, para o perdão, que é a ressignificação. Então, ressignificar aquilo que nos perturbou, seja em nós ou seja no outro, nos auxilia a amenizar o sofrimento, a olhar justamente para as oportunidades, para as possibilidades, e não para aquilo que já passou. Porque o que nós vivemos, o momento presente, nós não vivemos o passado, nós não podemos fazer mais nada com o passado, a não ser aprendermos. E se aprendemos, podemos fazer um futuro melhor, onde sofreremos menos. Tem sentido? Tem todo sentido. Nos lembramos dessa colocação aí do Chico Xavier, que disse alguma coisa como: nós não podemos voltar e refazer o que nós já fizemos, mas nós podemos, a partir desse momento, né, construir uma nova situação, uma situação positiva, uma situação boa para todos nós. Ou seja, a partir desse momento, nós podemos fazer um novo fim, né? Embora não haja fim, mas simbolicamente, não é? Ô, Nilzeli, nós estamos no minuto final do programa, queremos mais uma vez reiterar os nossos agradecimentos por ter prontamente atendido o convite do Momento Espírita e te deixar à vontade para as suas colocações finais. Roberto, amigos, que nós possamos olhar para nós, cuidar de nós, e um caminho para isso é estudar a doutrina espírita, para melhor compreendermos os ensinos morais de Jesus. Estudar a doutrina, estudar o Evangelho, pode parecer que é mais teoria, não é, é força para a gente conseguir praticar esses ensinos de Jesus e com isso avançarmos no nosso progresso. E é isso que eu desejo para todos nós. Gratidão pela oportunidade de mais uma vez aprender, porque a gente tem que aprender para vir aqui falar, tem que estudar para vir aqui falar. Então, obrigada pela oportunidade e um abraço, um grande abraço espiritual, fluídico em cada um de vocês. Muito obrigado, Nilzeli, que Jesus te abençoe por mais essa colaboração para com o Momento Espírita. E assim, amigos e amigas do Momento Espírita, nós estamos encerrando mais um programa presentes nessa manhã de domingo, diante dos microfones e câmeras do Momento Espírita. Esse que fala, Beto Bittencourt, nossa convidada dessa manhã, Nilzeli Nery Mancini, abordando o tema Bem-aventurados os misericordiosos. E nosso muito obrigado à nossa produção, né? A Suzana Amiuni, que dos bastidores, mais uma vez, gentilmente, cuidou da transmissão do programa de hoje, a Amanda, ao Clemente, enfim, a todos aqueles que colaboram para que o Momento Espírita chegue até vocês. Até o próximo domingo, a partir das 8h30 da manhã, relembrando, através das redes sociais, Facebook, use União das Sociedades Espíritas de São Carlos, e através do YouTube, para encontrar o nosso canal no YouTube, digite na busca do próprio YouTube Momento Espírita Use São Carlos. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo domingo. Até lá!